E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Suhan. Ele era um jogador que se escondia nos mundos virtuais, por causa disso ele era um jogador quase invencível, mas no mundo real era da parte da classe baixa, e para piorar ele tinha uma saúde bastante frágil. Como a humanidade aumentou muito no decorrer dos anos, para evitar brigas por recursos, foram criados mundos virtuais, assim a maioria da humanidade poderia experimentar novas vidas. Assim que o primeiro mundo virtual foi criado, Sun Han rapidamente entrou nele. Com a ajuda da sua experiência superior em jogos, ele acabou achando um artefato divino extremamente raro, conseguindo um maior nível de direitos administrativos neste novo mundo. Com essa autoridade, ele removeu todas suas restrições e se tornou o grande mestre da natureza. Estando acima de todas as regras do jogo, ele conseguiu viver por muitos anos sem ser descoberto. Porém, alguém conseguiu descobrir seu verdadeiro nome e onde mora. Logo após isso ele recebe um e-mail da administração relatando todos os seus crimes dentro do jogo, ficando com uma enorme dívida impossível de pagar, como ele já tinha vivido por dezenas de anos. Ele não se importava mais com isso e decide tirar sua própria vida, mas para sua surpresa ele acaba se encontrando com a pessoa que foi a sua primeira esposa no jogo, onde ela revela ser uma executora de mais alto nível. Eles são especializados em cuidar dos trapaceiros, que tentam obter grandes poderes dentro dos mundos virtuais, destruindo o equilíbrio. Com as habilidades de Suhan, ela quer que ele se torne um executor também. Com isso poderia ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Sem pensar muito ele aceita a oferta sem hesitar. E agora Suhan, um dos maiores jogadores, vai trilhar um novo caminho em busca de encontrar os trapaceiros dentro dos jogos para puni-los e assim conseguir viver por mais milhares de anos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Xion-sun. Ele era um streamer que estava levando uma vida bastante tranquila. Ele jogava um jogo de sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico, mesmo tendo apenas uma pessoa assistindo ele. Xion-sun não se importava. No entanto, sua vida começa a mudar quando essa pessoa fala que escolheu ele. Após isso, ele escuta um grande barulho do lado de fora, e quando ele sai para olhar, a cidade estava um caos total, as pessoas estavam desesperadas, e para sua surpresa, começam a aparecer telas na sua frente, como se fossem comentários de outras pessoas. Esses comentários reagiam de acordo com suas ações. Inicialmente ele acredita que está alucinando, mas após ver um zumbi na sua frente, ele percebe que as coisas estavam realmente estranhas. Sem muitas escolhas ele decide apenas fugir, e os comentários não paravam, falando que ele não iria sobreviver. Mesmo sendo divertido sobreviver em um jogo, agora as coisas são diferentes, pois sua vida estava em jogo. Por sorte ele acaba encontrando um baú de suprimentos onde após abrir ele consegue uma arma, e com isso ele é capaz de derrotar os zumbis. Após isso ele decide começar a investigar mais as coisas e também decide ir ver se seus pais estavam bem. Entretanto, no caminho ele descobre que neste novo mundo além dos zumbis também existem monstros. Usando seu conhecimento, ele consegue derrotar essas criaturas. Os comentários que estavam apenas falando mal dele agora começaram a ver sua real força e ficam impressionados. Quanto mais criaturas ele derrota, mais habilidades ganha e fica mais forte. E com isso agora sem escolhas, ele vai ter que partir em uma jornada dentro de um jogo que ele foi forçado a jogar. Com isso vai ter que usar tudo que sabe para sobreviver e se fortalecer, para assim descobrir o que realmente está acontecendo e quem são essas pessoas que ficam comentando sobre suas ações. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Lin Wei, que por causa de não ter levado um jogo a sério, ele acabou chegando a um estado de ver sua irmã ser morta na sua frente sem poder fazer nada, apenas assistir tudo. Isso tudo porque ele era apenas um jogador fraco de nível 1, enquanto os seus inimigos eram níveis altos, pois ele escolheu apenas ser um jogador casual. Mas por causa disso ele chegou a esse estado, onde seu sonho era apenas ver sua irmã crescer feliz, e com isso ele trabalhou muito para isso, mas por causa disso ele apenas jogou o jogo casualmente, pois ele nunca pensou que esse jogo iria mudar o mundo completamente, se tornando realidade onde os jogadores ganharam as habilidades de seus personagens, afundando o mundo em caos e guerra. Após ser morto ele acreditava que tinha chegado ao fim, porém para sua surpresa logo após isso ele acorda em uma cama. Pouco tempo depois ele descobre que retornou 3 anos no passado no dia do lançamento desse jogo de realidade virtual, e sua irmã ainda está viva. Após descobrir tudo, ele agora está decidido
decidido que não vai cometer o mesmo erro de antes de ser apenas um jogador casual, pois desta vez ele vai se esforçar para se tornar o jogador mais forte. Com isso, agora após o lançamento do jogo, ele tem 34 dias para se tornar o mais forte antes do jogo se tornar realidade, e agora ele vai trilhar um novo caminho no passado com todo o seu conhecimento sobre esse jogo. Ele vai usar para subir vários níveis rapidamente e conseguir poderosas habilidades para quando o jogo se tornar realidade, ele ser capaz de enfrentar poderosos inimigos, e aqueles que tentarem machucar sua irmã desta vez será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Hasso, onde desde que era jovem sempre gostou dos jogos. Como ele praticamente vivia no hospital, os jogos se tornaram uma parte importante da sua vida. Porém, com o tempo ele começou a enjoar. Os jogos que ele sempre achavam legais não eram mais interessantes. Não importava o gênero. Como lançava vários, parecia que todos eram lixos iguais. Entretanto, quando ele estava procurando um novo jogo, ele descobre algo interessante, um jogo pequeno que não era recomendado por ninguém por ter um sistema antigo. Mesmo assim, Hasson decidiu testar. Como ele acreditava que não iria jogar muito, escolheu a classe de bárbaro. Com o passar do tempo, ele descobre que esse jogo é muito mais interessante do que ele pensava. De início foi legal, mas depois seu objetivo apenas se tornou zerar esse jogo, que era bastante difícil, pois toda vez que ele morria tinha que reiniciar novamente. Como era um jogo fracassado, não tinha tutoriais na internet em nenhum idioma, ele começou no hospital e continuou jogando até se formar e conseguir um novo emprego. Foram 9 anos da sua vida jogando esse jogo sem parar, e finalmente ele consegue chegar à sala do chefe final. Ele estava bastante feliz. Quando ele vai entrar, aparece uma mensagem que não terá volta se continuar. Após aceitar, aparece outra tela, falando que ele tinha chegado no abismo, e o tutorial tinha sido completo. Logo em seguida, a tela do seu computador começa a brilhar, e quando ele abre seus olhos novamente, ele descobre que foi parar em um lugar completamente diferente. Após analisar melhor a situação em que estava, ele percebe que seu corpo era de outra pessoa. E não só isso, ele descobre que estava dentro do jogo que ele passou 9 anos jogando. No início de tudo, sem escolhas, Hasson agora dentro desse jogo vai ter que partir em uma jornada para descobrir o que realmente aconteceu, e ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir completar seus objetivos. Para terminar, ficamos com esse mangá que se passa em um mundo onde existem dois tipos de talentos. Um é aqueles que é naturalmente talentosos, e o outro é aqueles nascidos do trabalho duro. Porém, o esforço só gera resultado, porque o talento estava dentro de você o tempo todo. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Tai, que após sair do exército ele passa seus dias todos no quarto jogando. Com isso, para buscar novos desafios, ele escolhia a pior classe para ficar muito mais forte que as outras pessoas. Porém, no final do campeonato, enquanto estava lutando contra a Rank 1 do jogo, após um ataque e falhar o crítico, ele acaba perdendo o campeonato, onde não importasse quanto seu trabalho duro para chegar onde ele estava com a classe de ferreiro. No final ele perdeu para a sorte. Após esse campeonato, o jogo estava prestes a encerrar para o início de uma nova temporada. Como o jogo recebeu uma enorme atenção pelo mundo todo, várias empresas grandes começaram a se interessar pelo Fantasy. Com isso foi criado um novo dispositivo de realidade virtual para os jogadores, onde será por imersão do corpo completo. Com isso ele entra com um novo personagem na nova temporada de Fantasy. Assim que ele entra no jogo, ele liga para um amigo para perguntar um pouco sobre este novo jogo, e mesmo seu amigo falando de uma localização que é mais difícil para iniciar, onde até mesmo os criadores falaram que a dificuldade é muito grande após a criação do seu personagem, e ele acaba selecionando este local para iniciar, pois o que ele mais busca é desafios. E quando ele entra no jogo, ele descobre que é muito real, e agora ele vai iniciar uma nova jornada neste novo mundo, onde agora ele está decidido que não vai ficar em segundo, onde ele vai passar por todos os desafios mais difíceis e com isso chegar ao topo com suas grandes habilidades.